Olá, pessoal. Vamos começar hoje a nossa aula sobre energia, cadeias e teias alimentares. Vamos lá? Começamos aí. Energia para a vida. De onde vem a energia para poder a gente viver? Então, ele começa aí dizendo que vem do Sol. O Sol é uma estrela amarela localizada no centro do sistema solar. Cerca de 74%, né, da massa solar, ela se deve ao gás hidrogênio, que é o H2, e 24% é de gás hélio e os outros restantes de outros gases e outros elementos, como carbono, oxigênio, ferro, enxofre, níquel, entre outros, tá? A energia emitida pelo Sol, na forma de luz e calor, ela é proveniente, né, ela vem de reações de fusão nuclear que ocorre dentro do núcleo do Sol. Essa energia é quem aquece o solo, as massas de água, né, rios, lagos, lagoas, oceanos, e também o ar, favorecendo aí ó, um ambiente favorável à vida, tá ok? Os animais herbívoros, quem são os animais herbívoros? Animais herbívoros são aqueles que se alimentam de plantas, tá? Uma vaca, um boi, um bode, qualquer animal que se alimente de plantas. Então ele diz: os animais herbívoros, ao se alimentarem de seres fotossintetizantes, quem são os seres fotossintetizantes? Aqueles que realizam fotossíntese. Quem é que realiza fotossíntese? Principalmente as plantas. A gente sabe também que algas também realizam, né? Fotossíntese, mas que a gente provavelmente vai aqui se alimentar, ou os animais, são as plantas. Então, como as plantas, ele diz aí, ingerem moléculas orgânicas, são chamadas de glicose. Então, quando o animal herbívoro, né, ele come a planta, ele também está ingerindo glicose. E a glicose, ela é rica em energia, que foi captada, né, da luz solar. Então, ele diz: a massa da matéria orgânica que constitui um ser vivo é chamada de biomassa. Esse nome aí é importantíssimo. A gente vai escutar muito falar de biomassa, tá? Então, o que é biomassa? É a massa de matéria orgânica que constitui um ser vivo. Aí ele diz: os seres autotróficos. Quem são os seres autotróficos? Auto, aquele que você mesmo faz. Então, os seres autotróficos são aqueles que produzem seu próprio alimento. Então, são os únicos capazes de produzir moléculas orgânicas, como, por exemplo, a glicose, isto é, a biomassa. Então, por isso, eles são os únicos produtores de biomassa na natureza. Então, quem são os seres autotróficos? Todas as plantas, as algas, todos aqueles que são autotróficos são aqueles que conseguem produzir o seu próprio alimento. Aqui ele mostra, né, as plantas e aqui as algas verdes. Então, todas as duas são exemplos de seres autotróficos, produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Os seres heterotróficos. Quem são os seres heterotróficos? Aqueles que não produzem seu próprio alimento, né? Eles precisam se alimentar para poder ter energia. Então, ele diz: os seres heterotróficos, como bactérias heterotróficas, fungos, protozoários e todos os tipos de animais, têm que obter as moléculas orgânicas prontas, já a partir delas, desempenhando o papel de consumidores. Então, nós, seres humanos, somos heterotróficos, então nós não conseguimos produzir moléculas orgânicas, nós temos que nos alimentar de alguma coisa para poder ter essas moléculas orgânicas, ok? O que vem a ser uma cadeia alimentar? O nome já está dizendo, né? Alguma coisa em relação ao alimento. Ela também é chamada de cadeia trófica. Então, tanto faz ser chamada de cadeia alimentar ou cadeia trófica. Ele diz aí, a cadeia alimentar é uma sequência linear. Não esqueça, essa palavra aqui ela é essencial. É uma sequência linear de seres vivos em que um serve de alimento para o outro. Então, um vai servir de alimento para o outro. Então, é aquela história, né? Um vai ser comido pelo outro. Então,
ele mostra aí, por exemplo, a fotossíntese. A fotossíntese, nessa imagem, é de onde vem, de onde começa toda a energia para poder ser absorvida. Então, a fotossíntese, a gente diz que ela é a porta de entrada, né, para a energia solar nos sistemas vivos, é a fotossíntese. Então, a fotossíntese é a porta de entrada da energia solar em todos os sistemas vivos. Vai entrar nas plantas através, né, da fotossíntese e vai entrar nos seres vivos quando a gente come aquela planta. Então, ele diz que a absoluta maioria, né, dos organismos da Terra, ele obtém energia para a sua vida, ou direta ou indiretamente, através do Sol. Então, ele mostra aqui um esquema: a energia solar sendo captada pela planta vai produzir a glicose, que é uma molécula orgânica. Essa glicose ela vai servir para crescimento aqui, ó, das raízes, nutrir a planta e a planta vai absorver aqui embaixo água e sais minerais, né? Que é o xilema, e vai subindo, fazendo a fotossíntese, liberando oxigênio e absorvendo gás carbônico. Tudo que mostra aí. E a quimiossíntese? A quimiossíntese, ele diz aí, ó, é o processo onde as bactérias encontradas no solo e no fundo do mar usam a energia liberada na oxidação de amônia e de outros minerais. Então, ela não precisa de sol, não é fotossíntese, não precisa de luz. Ela é uma síntese, onde vai ocorrer com a presença de reações químicas. Por isso que o nome é quimiossíntese. Então, ele diz aí: plantas, algas, algumas bactérias e alguns protistas são autotróficos. Então, esses indivíduos que são autotróficos são aqueles que produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. E a gente diz que eles são os produtores de um ecossistema. Então, o primeiro nível são os produtores. Então, eles são, primeiro, lá embaixo, na base da cadeia alimentar, estão os produtores, tá? Então, produtores vão ser sempre, tá? Plantas, algas, algumas bactérias autotróficas e alguns protistas que são também autotróficos. Então, eles são os produtores dentro de uma cadeia alimentar. E quem vai ser os consumidores? O nome já está dizendo, consumidor é quem vai consumir alguma coisa, quem vai comer alguma coisa, precisa comer para poder ter energia. Então, existem vários tipos de consumidores, os primários, os secundários e os terciários. Então, vamos ver quem é cada um. Diz aí, os animais herbívoros são considerados consumidores primários. Primários porque eles são os primeiros a comer as plantas. As plantas são produtores e eles são consumidores primários, porque eles são os primeiros a comer a planta. Então, ele diz aí, eles servem de alimento agora aos carnívoros, que são os consumidores secundários. Então, os consumidores secundários são os que comem os primários. E o consumidor terciário é o que se alimenta do carnívoro, é o que se alimenta do secundário. Então, é na ordem. Então, o primário se alimenta do produtor, o secundário se alimenta dos primários e o terciário se alimenta do secundário. E existe também o quaternário. Então, o quaternário ele se alimenta do terciário. E assim vai na ordem, tá? Então, ele diz: cada etapa de uma cadeia alimentar também é chamada de nível trófico. Então, produtor é primeiro nível trófico, tá aqui, produtor, primeiro nível trófico, consumidor primário, segundo nível trófico, consumidor secundário, terceiro nível trófico, consumidor terciário, quarto nível trófico, certo? E assim por diante. No exemplo aqui, nós temos um vegetal, uma folha, né? Essa folha, ela é o produtor, porque ela realiza fotossíntese e ela é autotrófica. Então, todo produtor, ele é autotrófico e ele faz fotossíntese e produz seu próprio alimento. Então, ele é o produtor. Por ele ser o produtor, ele é o primeiro nível trófico, tá? Depois vem dele, ó, a setinha vermelha, leva para lagarta.
A lagarta se alimenta de quê? A lagarta se alimenta das folhas. Então, ela se alimenta do produtor. Então, ela é chamada de consumidor primário. Então, ela é o segundo nível trófico. Quem se alimenta da lagarta? Tá aqui mostrando o sapo. Então, o sapo, ele é o consumidor secundário, porque ele se alimenta do consumidor primário. E ele é o terceiro nível trófico. Quem se alimenta do sapo? A cobra. Então, a cobra aqui, ela é o consumidor terciário e ela pertence ao quarto nível trófico. E quem se alimenta da cobra? O gavião. Então, o gavião aqui, ele é o consumidor quaternário e ele pertence ao quinto nível trófico. E todas as setas, ó, do produtor, do primário, secundário, terciário e quaternário, está levando aos decompositores. Quem são os decompositores? Os decompositores, eles não pertencem a nenhum nível, porque ele pode aparecer em qualquer um deles. Por exemplo, os principais decompositores são fungos e bactérias. Então, ele pode se alimentar de uma planta quando morre, de uma lagarta quando morre, do sapo quando morre, da cobra quando morre, do gavião quando morre. Então, todos eles vão se decompor. Então, os decompositores, ele não pertence a nenhum nível trófico. Ele está aqui separado porque ele pode aparecer em qualquer lugar desse. Ele sempre é o último estágio, porque todos vão precisar se decompor depois que morrem. Nesse outro exemplo, ele mostra aqui um ecossistema aquático. Então, eu tenho aqui um aguapé, que é uma planta aquática. Então, ela é produtora, porque ela realiza fotossíntese. Então, ela é produtora. Quem se alimenta dela? O caramujo, tá aqui. Então, o caramujo é o consumidor primário. Quem vai comer o caramujo? O peixe. Então, o peixe é consumidor secundário. E quem vai comer o peixe? Ali a ave. Então, a ave é o consumidor terciário, ok? E o fitoplâncton e zooplâncton, o que é? Aparece muito em questões, tá? Fitoplâncton, ele mostra aí, ó. São algas microscópicas ou bactérias autotróficas, né, que produzem seu próprio alimento, que formam um conjunto de seres autotróficos que flutuam livremente na água. Então, normalmente em mares. Quando a gente está na praia, que engole um pouquinho, né, de água do mar, a gente engole fitoplâncton, porque elas ficam nadando livremente lá na água. Então, são algas microscópicas. Então, são chamadas de fitoplâncton, porque todas elas são autotróficas, porque realizam fotossíntese. E zooplâncton, zoo significa animal. Plâncton sempre são coisas pequenas, né? Todo mundo se lembra logo do um plâncton que tem no desenho de Bob Esponja, né? Então, o zooplâncton são um conjunto de seres heterotróficos que também flutuam nas águas, como protozoários, pequenos crustáceos, larvas e etc. Todos dois ficam flutuando lá em cima da água. A diferença é que um é autotrófico, que são as algas microscópicas e bactérias autotróficas, e os zooplâncton, que são animais microscópicos, são seres microscópicos que também flutuam lá na água. Ah, Inágio, então toda vez que eu engulo água do mar, eu engulo fitoplâncton e zooplâncton? Sim. Se você engolir água do mar, você também vai engolir fitoplâncton e zooplâncton. Vamos ver esse exemplo aqui agora. Eu tenho aqui uma cadeia alimentar terrestre e uma cadeia alimentar marinha. Vamos começar pela terrestre. Ela começa aí de baixo para cima, tá? Então, eu tenho aí uma planta. Essa planta, ela é produtora, porque ela faz fotossíntese. Lembre que a cadeia, ela sempre começa por um produtor. Então, tá dizendo aí ao lado, ó, produtor primário. Então, ela é produtora, tá? Então, ela realiza fotossíntese, então começa por ela. Por ela ser produtora, a gente diz que ela está no primeiro nível trófico. Em seguida, vem aí um gafanhoto. Então, esse gafanhoto, ele é um herbívoro, ele se alimenta aí da planta, tá vendo aí ele em cima da flor, né? Então, ele é o nosso consumidor primário, então ele está no segundo nível trófico. Depois, quem vai comer esse gafanhoto? O rato. Então, o rato aqui, ele é consumidor secundário, está no terceiro nível trófico. Quem vai comer o rato depois? A cobra. Então, a cobra é carnívora. Então, ela está como consumidor terciário e como quarto nível trófico. Quem vai comer? A cobra. Então, vai vir o gavião e vai vir comer a cobra. Então, esse gavião, ele é consumidor quaternário e ele está no quinto nível trófico.
ok? No exemplo ao lado é a cadeia alimentar marinha, né, como a gente falou. Então, você vai ver aí fitoplâncton. Fitoplâncton são algas microscópicas que ficam flutuando na água. Então, se elas são algas, elas realizam fotossíntese. Então, elas são produtoras. Quem vai ser alimentado dos fitoplânctons? Os zooplâncton, que são seres microscópicos que também ficam flutuando na água, como pequenos crustáceos. Então, eu tenho aí o fitoplâncton é o produtor e o zooplâncton, o fitoplâncton é o produtor e é o primeiro nível trófico. Não vamos esquecer. Quem se alimenta do fitoplâncton? O zooplâncton. Ele é consumidor primário e está no segundo nível trófico. Quem vai se alimentar do zooplâncton? Um peixe pequeno, de pequeno porte, carnívoro. Então, ele é um consumidor secundário e ele está no terceiro nível trófico. Quem vai se alimentar desse peixe pequeno? Um peixe maior. Então, esse peixe maior ele também é carnívoro. Então, ele é consumidor terciário e ele está no quarto nível trófico. E quem vai se alimentar desse peixe grande? Tipo uma baleia orca. Então, ela também é carnívora. Então, ela vai ser consumidor quaternário e vai estar no quinto nível trófico, ok? Os decompositores, ele fala aí, ó, são sempre micro-organismos capazes de decompor cadáveres e excrementos. Cadáveres, quando um animal morre, um ser morre, ser humano, animais morrem, e excrementos são xixi e cocô, que é matéria orgânica morta. Então, eles se alimentam disso, de cadáveres e de excrementos. Então, eles são conhecidos ó, como sapróbios. Esse nome é importante. Do grego, ó, sapro significa em decomposição e bios significa vida. Então, eles são chamados de devoradores de corpos. Então, quando ocorre a morte ó, de um ser vivo, os decompositores agem sobre o seu corpo, decompondo a matéria e devolvendo-a para o solo, ok? Nas imagens aqui, mostra aí um morango sendo atacado por fungos decompositores. Então, quando a fruta ela está estragando, ela está se decompondo. Então, está sendo atacada por fungos decompositores. Aqui ao lado algumas bactérias decompositoras. Embaixo aí tem esses fungos também, né? São chamados orelha de pau, que também são decompositores. E aqui animais, né? Bois mortos, já sendo atacados, né? Por decompositores. E quem vai ser os onívoros? Então, os onívoros do latim significa hominem, significa tudo. Então, são aqueles que comem de tudo. Quem é que come de tudo? Por exemplo, nós, os homens. Nós comemos de tudo. Nós podemos, só não podemos ser produtor, mas nós podemos ser consumidor primário, consumidor terciário. Não, primário, secundário, terciário ou quaternário. A gente pode ser qualquer tipo de consumidor. A única coisa que a gente não pode ser é produtor, porque a gente não faz fotossíntese. Então, ele diz, são aqueles que apresentam uma dieta bem variada, incluindo na sua alimentação, produtores e consumidores. E por essa razão, esses seres vivos podem ocupar mais de um nível tróficos. Então, onívoros são aqueles que se alimentam de tudo. Então, nós comemos, quando comemos alface, por exemplo, nós somos consumidores primários. Então, tem aqui primeiro nível trófico, mas aqui é consumidor primário, tá? Porque são os herbívoros. Quando a gente come uma galinha, quando a gente come a galinha se alimentou do milho. Então, o milho, ele é o produtor, a galinha é o consumidor primário e nós vamos ser agora o consumidor secundário, certo? Aí vem, quando a gente vai comer, por exemplo, um peixe muito grande. Ah, comprei um peixe enorme. Então, esse peixe, ele já comeu um peixe menor, que comeu o zooplâncton, que comeu o fitoplâncton. Então, o fitoplâncton é o produtor, o zooplâncton é o consumidor primário, o peixe menor é o consumidor secundário, o peixe maior é o consumidor terciário. Então, nessa hora, a gente vira consumidor quaternário. Então, a gente pode ser primário, secundário, terciário, quaternário. Vai depender do que a gente se alimentar, ok? E o que vem a ser uma teia alimentar?
A teia alimentar, ele diz aí, ó, as relações tróficas existentes entre os seres vivos não se restringem às cadeias alimentares, porque lembre que a cadeia alimentar ela é linear, sempre é um atrás do outro, um animal atrás do outro. Então, um animal, ele pode pertencer a mais de uma cadeia. Então, a gente chama de teia porque fica parecendo uma teia mesmo de aranha. Um animal, ele não só se alimenta de um tipo de alimento. Então, ele vai poder comer um, comer o outro, comer o outro. Então, você vai ver aí no exemplo a seguir. No exemplo aqui eu tenho, ó, os produtores, árvore, verdura e gramíneas, né, que é grama. Consumidor primário, eu tenho aí a zebra, o coelho, o rato e o inseto herbívoro. Então, a zebra ela pode comer a árvore e pode comer a verdura. Então, a zebra ela é consumidor primário de dois produtores. O coelho ele pode comer aqui a verdura. O rato pode comer a verdura, pode comer a grama. E o inseto herbívoro, ele pode comer tanto a árvore, como a verdura, como a gramínea. Muitas vezes, né, as pessoas se confundem porque a seta não sai de quem come para quem é comido. A seta sai de quem é comido para quem come. Então, cuidado para não errar isso aí na sua atividade, tá? Então, a seta sempre sai de quem é comido para quem come. Então, quem vai comer a zebra, que é consumidora primária? Quem vai comer a zebra é a onça. Então, a onça nessa seta, ela é consumidora secundária. Quem vai comer o coelho? O coelho vai ser comido, ó, pela cobra. Então, nessa seta. Então, a cobra, ela passa a ser consumidora secundária. Quem vai comer a cobra? O gavião. Então, o gavião aqui ele é consumidor terciário. Quem come o coelho também? A onça. Então, a onça é consumidor secundário. Quem vai comer o coelho diretamente? Ó? Essa seta aqui leva diretamente para o gavião. Então, o gavião, ele é um consumidor secundário nessa seta. O rato. Quem vai comer o rato? O rato vai ser comido pela cobra. Então, a cobra passa a ser secundário. O rato vai ser comido, que é primário, né? O rato. O rato vai ser comido pela raposa, então a raposa é secundário. E o rato vai ser comido pela coruja. Então, a coruja também é secundário aí. Quando a coruja secundária vai ser comida pelo gavião, o gavião passa a ser terciário. A raposa vai ser comida pelo gavião, então também é terciário. Quem vai comer o inseto herbívoro? O lagarto. Então, o lagarto, ele é secundário. Quem vai comer o lagarto? O gavião. Então, o gavião aqui é terciário. Então, sempre você vai observar. Tem outra seta que a gente esqueceu, ó, da raposa até a onça. Então, se o rato é primário, a raposa é secundário, então a onça aqui passa a ser terciário. Então, todos eles estão interligados, porque eles têm uma alimentação variada, comem de muita coisa. Então, uma hora o animal pode ser secundário, terciário, quaternário, principalmente esses últimos. Eles podem ser as três coisas: secundário em um momento, terciário em outro momento e quaternário em outro momento. Então, quando isso acontece, a gente diz que ele é onívoro. Então, não é só o homem que é onívoro, tá? Esses animais grandes, como o gavião, como entre outros, né, onça, como eles têm uma alimentação mais variada, eles podem aparecer aí em qualquer desses níveis, tá ok? E embaixo ele mostra aí os decompositores, né, a qualquer momento. O decompositor pode atacar os produtores, o primário, secundário ou terciário, ok? Para complementar aí os seus estudos, você vai dar uma lida da página 192 até a 195 do livro de Biologia, tá? Para complementar aí seus estudos e fazer as atividades.